Como fazer um fechamento de venda de forma mais assertiva? Meu nome é Lenice, eu ajudo vendedores de máquinas e implementos agrícolas a vender 3 vezes mais já no seu primeiro mês de visitas. E se você gostou dessa dica, segue meu perfil no Instagram, curte e compartilhe para não perder mais nenhuma dica como essa. Alguns vendedores me pediram uma dica sobre a parte de fechamento de vendas. Helenice, eu faço minha apresentação. Quando chega na parte do fechamento, o cliente acaba sempre desistindo de fechar a compra ou ele acaba comprando com o meu concorrente. Primeiro, eu queria dizer para você é o seguinte: venda é um processo. Vendas são etapas que você precisa fazer de forma adequada para quando chegar na parte do fechamento, você concluir ela de forma mais assertiva. Digamos que você esteja se preocupando com a parte do fechamento, mas talvez foi alguma falha desde a parte da inicial de conhecer melhor seu cliente, fazer as perguntas certas para entender qual é o motivo dominante da compra, saber qual é a dor do seu cliente, qual é o problema que você precisa resolver do seu cliente. Mas digamos que todas as etapas você fez de forma adequada e você está se pegando na parte do fechamento. Então, uma dica para essa etapa é o seguinte: chegou na parte do fechamento, o seu cliente diz: não, eu vou pensar, vou deixar mais para frente. E digamos que quando o cliente falou isso, você também já fez as perguntas para saber quais são as objeções, né? O que de fato está impedindo o seu cliente de fazer essa aquisição, esse investimento, e sempre usa também essas palavras. Elimina as palavras de comprar, vender, porque isso gera no subconsciente do seu cliente algo que ele está se endividando, algo que está tirando dele. E substitua, né, essas palavras por investimento e com isso vai fluir melhor o seu processo da negociação. Então, digamos que você entendeu que não há objeções ocultas, você esclareceu as demais objeções que ele teve e você travou na parte do fechamento. Ok, o que você pode fazer para o seu cliente nesse momento? Você pega uma folha de caderno e escreva de um lado benefícios e do outro lado você vai colocar não benefícios. Alguns vendedores colocam vantagem e desvantagens, mas eu evito usar essas palavras. Por quê? Quando você coloca desvantagens, você já gera na cabeça do seu cliente, no subconsciente dele, só coisas negativas. Ele já vai começar a pensar na dívida, e se ele não pagar, e se algo dá errado, enfim. Então, evita as palavras desvantagens. Então, coloca benefícios e não benefícios. Só que um detalhe: você vai colocar de um lado todos os benefícios que o seu equipamento vai trazer para esse cliente. Mas na parte do não benefícios, você vai pedir para ele falar e você escreve. Você não vai dar ideias negativas para o seu cliente. Você só vai colocar as coisas positivas. As coisas negativas, se ele falar, você escreve, mas não vai você mesmo criar e colocar lá como não benefício, certo? Então, primeiro, digamos que você esteja vendendo um trator. Então, você vai colocar de um lado benefícios e do outro lado não benefícios. O que você pode falar nesse momento? Olha, adquirindo esse trator, senhor João, digamos, seu cliente seja senhor João, adquirindo esse trator, você vai ter maior produtividade. Aí você começa a pensar nas etapas dos processos do seu cliente, digamos que ele seja um cliente produtor rural. Então, senhor João, você vai lá e escreve preparo de solo. No preparo de solo, seu João, esse trator vai trazer os benefícios para você, que ele vai conseguir fazer o trabalho na hora certa, no momento certo que o senhor precisar. Já pensou, senhor João? Bem na hora de você estar preparando o seu solo para fazer o plantio, o seu trator que está mais velho, o seu trator quebra,
e aí você acaba atrasando o processo do preparo de solo, aí começa a chover, você precisa fazer o plantio e suas áreas ainda não estão preparadas. Já pensou, seu João? E aí você já fala, ó, com esse trator você vai ter a maior produtividade, porque ele vai fazer o preparo do solo sempre no momento certo. Aí você pode ainda pensar, colheita. Vamos lá colocar colheita. Quase ninguém pensa na questão do trator para a parte da colheita. Mas imagina que o seu cliente, ele usa esse trator para puxar uma carreta graneleira. E a colheitadeira, ela está lá carregada de grãos, seja lá soja ou milho, e ela precisa descarregar para continuar colhendo. Mas o seu trator quebrou e não tem como ir lá, encostar lá na colheitadeira para ela descarregar e para continuar colhendo. Então, por conta de um trator parado, você pode atrasar toda a sua colheita. Você vai perder produtividade com a sua máquina parada. Você não vai parar só seu trator. Você vai parar o seu operador, que estaria puxando a carreta graneleira, você vai parar o seu operador, que está lá na colheitadeira. Então, não é só um custo de um trator parado, é um custo de uma operação de colheita parada. E é isso, o prejuízo é maior. E aí você pode, então, colocar nesse período entre plantio e colheita. Nesse período, seu João, entre plantio e colheita, você ainda vai poder utilizar o seu trator para puxar aquela carreta-tanque na hora de você abastecer o seu pulverizador. Digamos que você está lá com o seu pulverizador e ele está fazendo a pulverização, depois ele volta para a sede para abastecer com a água, depois volta de novo para a lavoura, ou então o trator quebrou, ele está ali, o trator quebrou e o pulverizador precisa ir lá no talhão, voltar para abastecer e voltar para abastecer. Então, há um prejuízo muito grande nessa parte aí, porque além do pulverizador estar andando à toa, digamos assim, fazendo parte de estrada para abastecer, o tempo que ele poderia estar pulverizando para a sua pulverização não atrasar, digamos que sua lavoura está lá cheia de lagartas, bem numa fase crítica que você não pode mais perder, está na fase de enchimento de grãos, você não pode perder folhas, e você está lá, e o seu trator está quebrado e não consegue puxar a sua carreta-tanque até a parte da pulverização, e o seu pulverizador precisa estar indo de um lado para outro, andando só para abastecer. Então, pensa na parte do negócio do seu cliente, as atividades do seu cliente, e vai enxergando quais os benefícios o seu trator poderia estar levando para esse cliente. Esse é um exemplo que eu dei de um trator, mas você pode fazer isso também com a plantadeira. A plantadeira que quebra na hora do plantio, quanto prejuízo ela pode dar. Então você sempre coloca os benefícios que esse equipamento pode ter e vai agregando para ele já as questões de ele não ter o que ele pode estar perdendo, entendeu? Então você escreve os benefícios e vai explicando para ele, ó, se você não tiver isso, você pode ter isso, isso e isso, que vai fazer com que a sua produtividade vai cair. Perceba que quando você fala na parte de produtividade e você vai colocando os benefícios do seu equipamento, do outro lado, tende sempre a ele estar perdendo por não ter, de todas as opções que você dá, ele sempre está perdendo. Então, quando chega a parte do seu cliente escrever aqui o não benefícios, agora, seu João, diz aí para mim, que você acha que não seria um benefício para você não adquirir esse trator agora? E deixa ele falar para você escrever. Vai ficar muito mais difícil dele dizer algo que não seja benefício. Então veja que nessa hora ele não vai pensar na desvantagem.
não vai falar essa palavra, né? Você vai dizer quais os não benefícios que essa máquina não ia trazer, que ia trazer para você. E aí, digamos que ele diga, preço. Essa máquina hoje está muito cara. Só que daí é o seguinte, seu João, o senhor acha que se deixar para o ano que vem, ela não vai estar mais cara ainda? Esse é o momento certo de você adquirir esse equipamento para já começar ganhando, para já começar aumentando a sua produtividade. E outro, senhor João, faça as contas para eles. Em quantos anos, só com os benefícios dessa máquina, ela se paga. Então veja que a questão da máquina, você vai dizer o quê? Que ele é um investimento e ele se paga. Ok, pessoal? Se você gostou dessa dica, compartilhe.